Fala galera, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História. Em nome da editora Sai Digital, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de História. E hoje nós vamos trabalhar conteúdo da República da Espada, logo a queda do Império, do segundo reinado do imperador Dom Pedro II, a proclamação da República, a instalação de um governo através dos militares do Rio de Janeiro, por isso inclusive o conceito República da Espada. Embarca com a gente, vamos nessa, bom estudo para todos nós, combinado? Primeiro slide. Por que República da Espada? Vamos analisar o período pós-proclamação da República, período dos governos de Deodoro e Floriano, primeiros presidentes militares do Brasil, o termo espada, porque é um movimento republicano liderado pela Escola Vermelha do Rio de Janeiro, encabeçada por Deodoro da Fonseca, militares marechais do Rio de Janeiro, que vão organizar a queda de Dom Pedro II e o fim, a transição de Dom Pedro II, a transição do Império para a proclamação da República, para um golpe militar, inclusive, em 1889. Essa implantação desse governo, inclusive, foi muito inspirada nas ideias progressistas, positivistas, inclusive dos Estados Unidos. A própria bandeira, ainda bem que Deodoro da Fonseca não aceitou, mas era muito parecida com os Estados Unidos, com aquelas estrelas. Coloquem lá, bandeira do Brasil da República da Espada, mas não foi aceita. Então, República da Espada, por causa dos militares, Deodoro da Fonseca, seu vice, Floriano Peixoto, vai ser o segundo presidente do Brasil, ambos militares, marechais, e esse governo, inclusive ambos apoiadores, monarcas, tanto quanto Dom Pedro II, amigos, inclusive, de visitar a casa de Dom Pedro II. Inclusive, ele avisa Dom Pedro II para que ele saia do governo, para que não tenha uso da violência e nenhum tipo de resistência entre o movimento republicano de 1889, liderado por Marechal Deodoro da Fonseca, que não tem o apoio popular, sem uso da violência, derrubam um governo imperial e proclamam a República, modelo muito parecido com os Estados Unidos. Tem um livro, um historiador muito bacana, chamado Os Bestializados. O nome dele é José Murilo de Carvalho. Nesse livro ele fala o seguinte: olha, a população bestializada, não no sentido de besta, mas no sentido assim, assistiu sem entender, bestializado, assim, o que está acontecendo aqui? Não entenderam, não houve apoio popular, a população não participou do movimento republicano. Tem que entender que um ano antes foi abolida a escravidão no Brasil, nós tínhamos um grupo gigante de pessoas que foram libertas, uma massa de pessoas sem o que fazer, como diz o outro, sem como viver, simplesmente foram libertadas, vivendo de uma miséria gigantesca. Então os republicanos têm uma preocupação muito grande para que não aconteça um apoio popular, não vire um movimento muito grande, de maneira que possam reivindicar melhorias de vida, de maneira que eles não possam, inclusive, pedir, olha, uma indenização, alguma coisa, um apoio, porque eu fui liberto, agora o que eu vou fazer na minha vida? Eu era escravo, recebi a libertação com a Lei Áurea, e agora o que eu faço da vida? Então, um ano antes da abolição da escravidão, tinha acontecido a abolição da escravidão, por isso a preocupação dos soldados do Exército da Praça Vermelha, no caso da Escola Vermelha, com o Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto encabeçando o movimento republicano. A população não entendeu, diz o livro, deve ser verdade, diz a lenda, um ano depois, quando foram comemorar a proclamação da República em 15 de novembro, a população assistiu estarrecida, e quando tinham fogos de artifício nas principais capitais do Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, a população saiu desesperada, achando que era alguma guerra, que o Brasil estava sendo invadido. Não sabiam nem do que se tratava a proclamação da República, muito menos qual que era a diferença. Um governo republicano, um governo monarca, são pessoas muito humildes, população pobre, principalmente, assistiu, como diz José Murilo Carvalho, bestializados. Próximo slide. Obra de 1900, Henrique Bernardelli, Proclamação da República. Está aqui, Deodoro da Fonseca, encilhado em seu cavalo, uma ideia romântica que os militares depuseram Dom Pedro II, implantaram para o movimento republicano e tudo mais. Era monarca, visitava a casa, inclusive, de Dom Pedro II, e também tinha proximidades com ideias extremamente conservadoras. Foi trocado, como diz, muitos, inclusive, das características monárquicas, instituições foram mantidas, inclusive, no período republicano, o que se mostra que essa transição não foi tão assim radical que aconteceu no Brasil. Próximo,
Então vamos colocar aqui, governo Deodoro da Fonseca. Houve um decreto de banimento da família real pedindo que Dom Pedro II, ele foi avisado esse decreto antes, para que ele saísse inclusive do Brasil com a sua família, a Princesa Isabel, que assinou a Lei Áurea, inclusive foi para a França com seu esposo, Dom Pedro II foi para Portugal, onde logo, ele já está bem velhinho, inclusive, onde logo já acabou já morrendo. Tem um momento meio irônico, meio cômico, não irônico, cômico, ali no Fernando Noronha, porque eles fizeram toda aquela salva, né, aquela despedida, Dom Pedro II com a sua corte, saíram do Rio de Janeiro, onde ficava ali o palácio, né, chegaram até Fernando Noronha, né, senhor, aqui é a última parte de terra aqui do continente, aqui do Brasil. E nós gostaríamos que você fizesse aqui uma despedida, uma pomba, e na sua pata está escrito com um papelzinho assim, amarrado, saudade. É só o senhor soltar, nós vamos tirar uma foto ali, vai ser um momento ali para a gente comemorar, a gente marcar essa homenagem que você está fazendo pela terra, por tudo que o senhor já fez por essa terra e por toda a sua história da família Bragança. Pegaram a pomba errada e deram para ele a pomba que estava com as asas cortadas. E realmente, coloque na internet aí, pomba saudade afogando no mar. Quando ele foi soltar a pomba afogou. Aí ficou aquela cena, as fotos, saiu a foto bem na hora, eles dentro do navio, né? E aquela cena, todo mundo quer assim, a pomba morreu, a pomba saudade afogou ali. E aí aquele silêncio, né? Daí sempre tem um puxa-saco, né? Batendo pau. Aí, viva Dom Pedro II! E aquela cena, todo mundo olhando um pro lado, assim, viva, 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 pomba saudade! Cena pomba saudade, Fernando Noronha. Criação do lema, voltando para os militares, ordem e progresso. O movimento republicano, nos casos militares, principalmente as escolas militares do século XIX, e somente do Rio de Janeiro, a Escola Vermelha, ela tem uma característica positivista. A ciência positivista, com uma visão de progresso, inclusive inspirou a bandeira do Brasil com o famoso lema Ordem e Progresso. Daqui a origem da palavra ordem e progresso, inclusive. Separação entre igreja e Estado, com a proclamação da República, instituição da certidão do nascimento civil. A Igreja Católica ainda mantinha algumas características civis de cartório de nascimento dentro da igreja ainda, e só foi terminar com a proclamação da República. E Rui Barbosa e a queima de arquivo, a primeira coisa que o ministro mandou fazer, ele falou, olha, pegue tudo que tiver de documento de escravos no Brasil, queimem tudo, queima de arquivo. Queimem tudo. Senhor, por quê? Primeiro que é um passado que a gente não quer se lembrar. Segundo, porque vai que esses agora escravos, ex-escravos, escravizados libertos, pessoas libertas, vão pedir indenizações, vão pedir algum tipo de indenização para o governo, algum tipo de benfeitoria, algum tipo de benefício por todo tipo de trabalho que eles já trabalharam pelo Brasil. Como é que fica? Então, queime arquivo. Então, existe um pouquíssimo documento relacionado à escravidão do Brasil dentro dos arquivos públicos do governo. O que se salvou foram dentro das igrejas que fizeram alguns período Brasil colonial, onde a igreja tinha essa função de cartório entre compra e venda, ou aluguel, ou comercialização de escravos e tudo mais. Mas na parte do governo houve uma verdadeira queima de arquivos sobre a história da escravização, a história da escravidão no Brasil. Então Rui Barbosa tem essa famosa mancha negativa do governo dele. Ciência positivista, ordem e progresso. Quem não assistiu, volta lá, tem aquela aula sobre imperialismo. O imperialismo se baseava inclusive na ideia do darwinismo social, onde todas as sociedades estariam passando por um estágio evolutivo até chegar na Europa como topo dessa evolução social, e teria que, através da ciência, do progresso, olha o nome, da ordem, da tecnologia, da cultura, se atingir nessa sociedade civilizada e altamente desenvolvida, positivista, olha o termo positivo, por isso. Aqui uma imagem aqui com Deodoro da Fonseca, seus primeiros ministros, ministro do Interior, Marechal Deodoro da Fonseca e os tenentes coronéis que formaram a primeira cúpula do
da formação da Proclamação da República. Constituição de 1891. Vamos dar uma lida e analisar junto com vocês aqui. Adoção do nome de Estados... Oh, meu Deus do céu. Estados Unidos do Brasil como denominação oficial. Pense, ainda bem que a bandeira não foi aprovada do Deodoro da Fonseca. Dá uma olhada, coloca aí, bandeira dos Estados Unidos do Brasil, que não foi aprovada pelo presidente Deodoro da Fonseca. Ela é uma cópia autêntica da americana, norte-americana, só tinha as cores verde e amarela que mudavam entre o azul e vermelho. Instituição de um regime republicano, presidencialista, com presidente, mas federalista. Foi criada a autonomia estadual federalista, muita influência norte-americana também no sistema republicano criado no Brasil. O presidente eleito pelo povo, voto direto, era o chefe de Estado e de governo. Vamos ver que tipo de voto é esse daqui a pouquinho. Autonomia estadual, federalismo, para elaborar sua própria Constituição. Então os estados têm essa autorização, essa autonomia. Organizar forças policiais e militares, eleger seus governadores, por isso que cada estado tem seu grupo de segurança de polícia militar, seus governadores chamados presidentes, formar sua Assembleia Legislativa e criar impostos para cada estado. Sufrágio universal direto e descoberto para todo cidadão maior de 21 anos, exceto analfabeto. Mulheres não podem participar da política. Mendigo, militares sem patente e religiosos de toda a ordem monástica. Proibido participar da política. Daqui a pouquinho, em próximas aulas, vamos estudar todo um sufrágio universal diferente, participação do voto feminino, toda uma modificação política social brasileira. Próximo slide. Aí, claro, você criou um governo, derrubou o governo monárquico, um golpe militar, não tem apoio da população, não está participando a população, não está nem sabendo o que está acontecendo no novo governo. O que vai acontecer? Revolta, meus amigos. Muitas revoltas por não aceitar o governo legítimo dos militares no poder. Revolta da Armada, 1893. Antes da revolta, claro, tem questão de disputas de poder. Aqui é o Marechal Custódio. Ele queria ser um presidente, começa a disputar poder com Floriano e Deodoro da Fonseca. Olha que absurdo, ameaçou bombardear a capital do Rio de Janeiro. O Brasil parece um faroeste. Em 1891, caso Deodoro da Fonseca não renunciasse. Deodoro, então, renuncia. Claro, mas até eu renunciava, né? O cara com 10, 12 navios, canhão apontado para o palácio, falou assim, não, já, estou renunciando já. O Deodoro da Fonseca renuncia no dia 23 de novembro de 1891, vice-marechal Floriano Peixoto assume, outra dor de cabeça. Da Constituição de 1891 dizia o seguinte artigo lá, o presidente deve, não sei se não tem alguma coisa parecida até na Constituição atual hoje, o presidente deve fechar um ano completo de eleição. Depois da eleição, um ano de governo, de mandato. Caso ele renuncie antes de um ano, o vice não pode assumir e novas eleições devem ser contempladas. Ele tinha 9 meses de governo quando ele renunciou. Porque aqui é o período constitucional, aqui é o período que está valendo. No início era um governo provisório. Houve uma eleição que legitimou o governo de Deodoro da Fonseca e ele ficou apenas 9 meses nesse governo constitucional. Não deu um ano. Aí, a galera caiu em cima. Eu falei, não, esse governo não é legítimo, o Floriano Peixoto não poderia assumir, tinha que ter novas eleições, e começa todo mundo a questionar, inclusive no Rio Grande do Sul, que vai estourar revolta federalista. 1823, os gaúchos, aí agora nós estamos encrencados. Tensões políticas, motivo da Revolução, iniciou no Rio Grande do Sul, com tensões políticas devido à legitimidade do governo Floriano e seu autoritarismo. Além dessa questão da Constituição, que o Deodoro não tinha feito 9 meses de governo, tem a questão também da política característica do Floriano Peixoto. Deodoro tinha renunciado com apenas 9 meses no poder, na Constituição previa, o presidente antes de um ano teria que ter novas eleições, não houve. Os revolucionários chamados federalistas maragafos lutaram contra as tropas do governo, chamado pica-paus, por causa da cor do uniforme, azul e vermelho, dos soldados do governo. Chegaram a invadir Curitiba, vale a pena, procurem um filme chamado O Preço da Paz, muito interessante esse filme.
cercaram a cidade da Lapa, ali os rio-grandenses ali conheceram 30 dias, inclusive, ali de forte resistência das pessoas da cidade da Lapa, que deu tempo para o governo Floriano Peixoto, inclusive, recuperar e expulsar os federalistas, os maragafos aqui do Paraná, porque nós estamos aqui em Curitiba, tudo bem? Cidade próxima da capital paranaense. Tá aqui os revolucionários, os maragafos. Novamente, oxa, coloca no YouTube. Você tá na frente do YouTube? Coloca aí. O Preço da Paz. Que filmão. Vale a pena. Conta a história do Barão de Serra Azul e como que ele tentou, por isso que é o nome do filme, O Preço da Paz, tentou mediar a situação entre os maragafos e a população para que mulheres, para que o comércio não fosse roubado, que as mulheres não fossem mexidas com elas, enfim, que ele fosse respeitado a honra das mulheres e tudo mais da cidade de Curitiba. E esse Barão do Serra Azul, depois, quando os maragafos foram expulsos da cidade de Curitiba, as tropas de Floriano Peixoto acusaram ele de ser um traidor da nação. Ele acabou sendo executado no caminho da rodovia, quando ele estava sendo levado para um tribunal do Rio de Janeiro. Vale a pena. Tem o famoso Palácio Barão do Serra Azul em Curitiba, nos pontos turísticos também aqui da nossa capital paranaense. Fecho esse conteúdo com vocês. Curtiram? Eu achei massa. Próxima aula a gente vai fechar esse conteúdo, combinado? Muito obrigado a todos vocês. Fechar aí com nosso jargão. Foco nos estudos, muita força, fé no coração, galera. Muito obrigado, valeu!